e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Carta aos Gálatas, narração bíblica completa. Hoje, nós vamos mergulhar em uma das cartas mais diretas, profundas e libertadoras do Novo Testamento. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas não foi escrita para agradar ou confortar, mas para corrigir, despertar e libertar. Aqui, Paulo defende o coração do Evangelho, a salvação pela graça, a fé em Jesus Cristo e a liberdade que existe somente na cruz. Esta carta foi escrita para uma igreja que havia começado bem, mas que estava sendo enganada por falsos ensinos, tentando misturar graça com lei, fé com obras, liberdade com escravidão religiosa. Ao longo desta narração, capítulo por capítulo, versículo por versículo, você vai ouvir sobre o verdadeiro Evangelho, a justificação pela fé, a cruz de Cristo, a vida no Espírito e a nova identidade dos filhos de Deus. Prepare seu coração. Não é apenas uma leitura, é um chamado à liberdade, é um convite para viver o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Vamos agora à narração da carta aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1, 1-5, a origem divina do apostolado e da salvação. Paulo inicia afirmando com força que seu apostolado não vem de homens nem por autoridade humana, mas diretamente de Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Logo no início, ele estabelece a autoridade espiritual da carta. Ele relembra o centro do Evangelho. Cristo se entregou voluntariamente por nossos pecados, para nos libertar deste presente século mau, conforme a vontade de Deus. Tudo começa e termina na graça. 9. O perigo do falso evangelho. Paulo demonstra espanto e indignação espiritual. Os Gálatas estavam se afastando rapidamente da graça para seguir um outro evangelho, que na verdade não é evangelho. Ele deixa claro que qualquer mensagem que acrescente exigências humanas à obra de Cristo é uma distorção. Com extrema seriedade, Paulo declara que até mesmo um anjo, se anunciasse algo diferente, deveria ser considerado anátema. 10:24. O Evangelho revelado por Deus Paulo afirma que não busca agradar a homens, mas a Deus. Ele relembra seu passado no judaísmo, quando perseguia a igreja com violência. Sua conversão foi obra direta de Deus. Ele não recebeu instrução imediata dos apóstolos, mas foi separado desde o ventre e chamado pela graça. Mais tarde, os irmãos reconheceram a obra de Deus em sua vida, e Deus foi glorificado por isso. Gálatas, capítulo 2, 1-10. O Evangelho confirmado em Jerusalém. Paulo relata que, depois de muitos anos, subiu novamente a Jerusalém acompanhado de Barnabé e Tito. Essa viagem não foi por obrigação humana, mas por revelação divina. Ele expôs o Evangelho que pregava entre os gentios para assegurar que não estava correndo em vão. Mesmo diante dos líderes mais respeitados da igreja, Paulo deixa claro que o Evangelho não sofreu alteração. Tito, sendo grego, não foi obrigado a se circuncidar. Isso confirmou que a salvação não depende de ritos da lei, mas da graça de Deus. Os apóstolos reconheceram que o mesmo Deus que operava por meio de Pedro entre os judeus, operava por meio de Paulo entre os gentios. A comunhão foi selada, e apenas uma recomendação foi feita, que lembrassem dos pobres, algo que Paulo já se empenhava em fazer. 11:14. A repreensão a Pedro Paulo narra um episódio delicado ocorrido em Antioquia. Pedro, que antes comia com os gentios livremente, começou a se afastar quando chegaram alguns judeus mais rigorosos. Essa atitude influenciou outros, inclusive Barnabé. Paulo entende que esse comportamento não estava alinhado com a verdade do Evangelho. Por isso, o confronta publicamente. A fé em Cristo derruba muros, e qualquer atitude que recrie separações humanas nega a obra da cruz. 15:21.
Justificação pela fé em Cristo. Paulo afirma com clareza que ninguém é justificado pelas obras da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. A lei revela o pecado, mas não pode salvar. Ele declara que foi crucificado com Cristo. Sua antiga vida morreu. Agora não vive mais para si, mas Cristo vive nele. Tudo o que vive agora, vive pela fé no Filho de Deus, que o amou e se entregou por ele. Anular a graça é tentar buscar justiça pela lei. Se a justiça viesse pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Gálatas, capítulo 3, 1:5. A fé, não as obras da lei, ó Gálatas insensatos. Quem foi que os enfeitiçou? Diante de vocês, Jesus Cristo foi claramente apresentado como crucificado. Paulo começa com uma repreensão direta, pois os Gálatas haviam se afastado do fundamento da fé. Ele pergunta: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pela carne? Paulo mostra que a experiência espiritual deles não veio por obediência à lei mosaica, mas pela fé em Cristo. Os milagres, o agir do Espírito e a transformação aconteceram porque creram, não porque cumpriram regras. 6:9. Abraão foi justificado pela fé. Paulo então recorre às Escrituras e lembra Abraão. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Isso mostra que os verdadeiros filhos de Abraão não são os que dependem da lei, mas os que vivem pela fé. Desde o início, Deus anunciou que todas as nações seriam abençoadas por meio da fé. Assim, os que creem são abençoados com o crente Abraão. 10:14. A maldição da lei e a redenção em Cristo. Paulo declara que todos os que dependem das obras da lei estão debaixo de maldição, porque a lei exige obediência perfeita, algo impossível ao ser humano. As Escrituras afirmam: o justo viverá pela fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios e para que recebêssemos o Espírito prometido mediante a fé. 15:18. A promessa é superior à lei. Paulo usa um exemplo humano. Uma aliança confirmada não pode ser anulada nem acrescentada depois. A promessa foi feita a Abraão e à sua descendência, e essa descendência é Cristo. A lei, que veio 430 anos depois, não pode anular a promessa. 19:22. Para que serve a lei? Então Paulo pergunta: para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a descendência a quem a promessa foi feita. A lei revelou o pecado, mostrou o erro, mas não tinha poder para dar vida. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem em Jesus Cristo. E 3:25. A lei como aio. Antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, como sob vigilância. A lei foi nosso aio, nosso tutor, para nos conduzir a Cristo. Mas agora que a fé chegou, já não estamos debaixo desse tutor. A função da lei se cumpriu em Cristo. 29. Filhos de Deus em Cristo. Paulo conclui o capítulo com uma das declarações mais fortes do Evangelho. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E, se vocês pertencem a Cristo, então são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas, capítulo 4. Narração longa e estendida, capítulo completo. 1:7. De escravos a filhos e herdeiros. Paulo começa explicando uma verdade espiritual profunda, usando uma imagem simples.
Enquanto o herdeiro é criança, embora seja dono de tudo, não difere de um escravo. Ele está sob tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós. Quando éramos menores espiritualmente, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas Paulo declara o grande momento da história da salvação. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Agora, porque somos filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações que clama: Abba, Pai! Portanto, já não somos escravos, mas filhos, e sendo filhos, somos também herdeiros por Deus. 8:11. O perigo de voltar à escravidão, Paulo expressa preocupação profunda. Antes, quando não conheciam a Deus, os Gálatas serviam a deuses que, por natureza, não são deuses. Agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podem voltar novamente aos fracos e pobres princípios elementares? Paulo menciona que eles estavam observando dias, meses, tempos e anos como forma de justificação. Isso não era crescimento espiritual, mas retrocesso. Ele teme ter trabalhado em vão por eles. 12:20. O apelo pastoral de Paulo. Aqui o tom muda. Paulo deixa de confrontar e passa a suplicar como um pai espiritual. Ele lembra que, quando esteve com eles pela primeira vez, foi por causa de uma enfermidade física que anunciou o Evangelho. Mesmo assim, eles não o desprezaram nem rejeitaram, mas o receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo pergunta com dor: onde está aquela alegria de vocês? Ele recorda que eles teriam arrancado os próprios olhos para ajudá-lo, se fosse possível. Agora, ele se tornou inimigo por lhes dizer a verdade. Paulo denuncia que alguns os cortejavam com zelo, mas com más intenções. Queriam afastá-los para que fossem dependentes deles. Ele então expressa algo raro e profundo: meus filhos, por quem novamente sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Seu desejo não é controlar, mas ver Cristo plenamente formado na vida deles. 21:23. A alegoria de Agar e Sara. Paulo passa a usar uma alegoria poderosa, baseada na história de Abraão. Ele pergunta aos que querem estar debaixo da lei: vocês não ouvem o que a lei diz? Abraão teve 2 filhos, um da escrava, Agar, nascido segundo a carne, outro da livre, Sara, nascido mediante promessa. Esses 2 filhos representam 2 alianças. 24:27. 2 alianças, 2 Jerusaléns. Agar representa o Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão. Ela corresponde à Jerusalém atual, que vive em escravidão com seus filhos, mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Paulo cita a Escritura: alegra-te, ó estéril, que não davas à luz. Rompe em júbilo, porque mais são os filhos da abandonada do que os da que tem marido. 28:31. Filhos da promessa. Paulo conclui afirmando: assim como Isaque, vocês são filhos da promessa. Mas assim como naquele tempo o filho nascido segundo a carne perseguia o filho nascido segundo o Espírito, isso continua acontecendo agora. Contudo, a Escritura diz: lance fora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava não herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Gálatas, capítulo 5:1. Chamados para a liberdade. Paulo inicia o capítulo com uma declaração forte e central: Cristo nos libertou para a liberdade. Essa liberdade não é um detalhe do Evangelho, é o próprio propósito da obra de Cristo. Por isso, Paulo exorta os Gálatas a permanecerem firmes e a não se submeterem novamente ao jugo da escravidão. Voltar às exigências da lei como meio de salvação seria trocar a liberdade pela prisão espiritual. 2:6. O perigo de buscar justiça pela lei. Paulo fala com autoridade apostólica e alerta:
Se alguém aceita a circuncisão como requisito para ser justo diante de Deus, então está assumindo a obrigação de cumprir toda a lei. Buscar justificação por esse caminho significa se desligar da graça. Ele explica que em Cristo, nem circuncisão nem incircuncisão tem valor para a salvação. O que realmente importa é a fé que atua pelo amor. A vida cristã não é movida por ritos externos, mas por uma fé viva que se expressa em amor prático. 7:12. Um obstáculo no caminho da verdade. Paulo lembra que os Gálatas estavam correndo bem na fé. Alguém, porém, os desviou da obediência à verdade. Esse ensino não vinha de Deus, que os havia chamado. Paulo usa a imagem do fermento para mostrar que um pouco de erro pode contaminar toda a comunidade. Ele confia que os Gálatas retornarão à verdade e afirma que os que promovem confusão responderão por isso. Seu zelo é tão intenso que ele usa palavras duras para mostrar a gravidade de distorcer o Evangelho. E 13:15. Liberdade que serve pelo amor. Paulo faz um esclarecimento essencial. A liberdade cristã não é permissão para viver segundo a carne. A verdadeira liberdade se manifesta no serviço amoroso ao próximo. Ele resume a lei em um único princípio: amar o próximo como a si mesmo. Quando falta amor, surgem brigas, divisões e destruição mútua. A liberdade sem amor se torna egoísmo. 16:18. A batalha entre carne e espírito. Paulo ensina que a vida cristã envolve um conflito interno. A carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito deseja o que é contrário à carne. Essa luta explica por que o cristão precisa depender constantemente do Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei, pois o Espírito conduz a vontade de Deus de forma viva e transformadora. 9:21. As obras da carne. Paulo lista as obras da carne, mostrando o que governa a vida quando o Espírito não está no controle. Ele menciona pecados ligados à imoralidade, idolatria, relacionamentos quebrados, divisões, invejas, excessos e desordem moral. Paulo adverte com seriedade: os que vivem praticando tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso não é uma ameaça vazia, mas um alerta amoroso sobre o rumo da vida. 22:23. O fruto do Espírito. Em contraste, Paulo apresenta o fruto do Espírito, não como esforço humano, mas como resultado da presença de Deus na vida do crente. O fruto se manifesta em amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, pois refletem o caráter de Cristo. 24:26. Vida guiada pelo Espírito. Paulo afirma que os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. A nova vida agora é guiada pelo Espírito. Ele conclui exortando os Gálatas a viverem em coerência com essa nova realidade, sem vanglória, provocações ou invejas. A vida no Espírito produz humildade, unidade e maturidade. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Paulo ensina que, se algum irmão for surpreendido em algum erro, aqueles que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão, cuidando para não caírem na mesma tentação. Versículo 2. Ele orienta que os irmãos carreguem as cargas uns dos outros, pois assim estarão cumprindo a lei de Cristo, que é a lei do amor. Versículo 3. Paulo adverte que, se alguém pensa ser alguma coisa quando não é, está apenas enganando a si mesmo. Versículo 4. Cada um deve examinar as próprias obras, porque assim terá motivo de se alegrar em si mesmo, e não em comparação com outra pessoa. Versículo 5. Ele afirma que cada um levará a sua própria responsabilidade diante de Deus. Versículo 6. Paulo orienta que aquele que recebe ensino na palavra deve repartir coisas boas com quem o instrui. Versículo 7. Ele faz uma advertência clara: ninguém deve se enganar, porque de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear,
isso também colherá. Versículo 8. Quem semeia para a própria carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Versículo 9. Paulo encoraja os irmãos a não se cansarem de fazer o bem, pois no tempo certo haverá colheita, se não desistirem. Versículo 10. Ele conclui essa parte dizendo que, enquanto houver oportunidade, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da família da fé. Versículo 11. Paulo chama a atenção para o fato de estar escrevendo com letras grandes, mostrando a importância da mensagem. Versículo 12. Ele denuncia aqueles que querem se gloriar na aparência externa e obrigam outros à circuncisão apenas para evitar perseguição por causa da cruz de Cristo. Versículo 13. Pois nem mesmo os que defendem a circuncisão cumprem totalmente a lei, mas querem se gloriar no corpo dos outros. Versículo 14. Paulo declara que ele não se gloria em nada, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo está crucificado para ele, e ele para o mundo. Versículo 15. Ele afirma que nem circuncisão nem incircuncisão tem valor, mas sim o fato de ser uma nova criação. Versículo 16. E sobre todos os que andam segundo essa regra, Paulo declara paz e misericórdia, assim como sobre o Israel de Deus. Versículo 17. Paulo pede que ninguém mais o perturbe, pois ele traz no corpo as marcas do Senhor Jesus. Versículo 18. Ele encerra a carta desejando que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito dos irmãos. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, deixe o seu like para apoiar este trabalho. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos da Palavra de Deus. Que a graça e a paz do Senhor estejam com você. Efésios, capítulo 1, versículos 1-2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, dirige-se aos fiéis que vivem em Éfeso, pessoas separadas para Deus e firmes na fé em Cristo. Ele inicia sua mensagem oferecendo graça e paz, que não vêm dos homens, mas procedem diretamente de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, fonte de toda esperança, consolo e direção espiritual. Versículos 3 e 6. Paulo eleva sua voz em louvor, declarando que Deus é digno de toda honra, pois em Cristo Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido para vivermos em santidade e amor diante dele. Em seu plano eterno, decidiu nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Essa decisão não foi baseada em méritos humanos, mas no puro prazer da vontade divina, para que a glória de sua graça fosse exaltada. Graça essa que ele derramou livremente sobre nós por meio do seu Filho amado. Versículos 7 e 10. Em Cristo, recebemos redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a imensurável riqueza da graça de Deus. Essa graça foi concedida com toda sabedoria e entendimento, revelando o mistério da sua vontade, unir todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra, sob o governo de Cristo. No tempo determinado por Deus, tudo converge para ele, trazendo ordem, propósito e restauração à criação. Versículos 11 e 12. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que realiza todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Fomos chamados para viver de modo que a nossa existência glorifique a Deus, nós que primeiramente colocamos nossa esperança em Cristo. Versículos 13 e 14. Paulo lembra que, após ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e crerem em Cristo, os fiéis foram selados com o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito é o sinal e a garantia da herança que nos está reservada, até a plena redenção daqueles que pertencem a Deus, tudo isso para o louvor da sua glória. Versículos 15 e 16.
Por causa dessa fé viva no Senhor Jesus e do amor demonstrado por todos os santos, Paulo afirma que não deixa de dar graças a Deus por eles, lembrando-se continuamente deles em suas orações. Versículos 17 e 19. Ele ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo deseja que os olhos do coração sejam iluminados, para que os fiéis compreendam a esperança do chamado de Deus, as riquezas da herança reservada aos santos e a incomparável grandeza do seu poder em favor dos que creem. Poder esse que atua de forma eficaz e real. Versículos 20 e 23. Esse poder foi manifestado quando Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, autoridade, poder e domínio, e acima de todo nome que possa ser pronunciado, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e o constituiu como cabeça sobre todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Efésios, capítulo 2, versículos 1-3. Paulo recorda aos fiéis a condição em que todos se encontravam antes da ação transformadora de Deus. Eles estavam espiritualmente mortos em seus delitos e pecados, vivendo segundo o curso deste mundo, guiados por valores corrompidos e influenciados por forças que se opõem a Deus. Andavam conforme desejos desordenados da carne e da mente, seguindo impulsos que afastavam da vida verdadeira. Nessa condição, estavam sujeitos às consequências do pecado, sem esperança e sem direção espiritual. Versículos 4-7. Mas Deus, rico em misericórdia e movido por grande amor, interveio. Mesmo quando ainda estávamos mortos em nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Essa nova vida é resultado da graça divina, não de esforço humano. Deus nos ressuscitou espiritualmente e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais, para demonstrar, agora e nas eras futuras, as incomparáveis riquezas da sua graça, expressas em bondade para conosco. Versículos 8-10. Paulo declara com clareza que a salvação vem exclusivamente pela graça, mediante a fé. Isso não procede das obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Somos obra das suas mãos, criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que vivêssemos nelas. Assim, a fé verdadeira se manifesta em uma vida transformada. Versículos 11 e 13. Paulo então convida os gentios a se lembrarem de sua antiga condição, separados das alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Contudo, agora em Cristo Jesus, aqueles que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. O que era distância tornou-se comunhão, o que era exclusão tornou-se acesso. Versículos 14 e 16. Cristo é a nossa paz. Ele derrubou o muro de separação que existia entre povos, destruindo a inimizade por meio do seu sacrifício. Em seu corpo, ele criou um novo ser humano, promovendo reconciliação. Pela cruz, ambos, judeus e gentios, foram reconciliados com Deus em um só corpo, eliminando toda hostilidade. Versículos 17 e 18. Cristo anunciou paz tanto aos que estavam longe quanto aos que estavam perto. Por meio dele, todos têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito. A reconciliação não é apenas entre pessoas, mas também com Deus, restaurando o relacionamento rompido. Versículos 19 e 22. Assim, os fiéis já não são estrangeiros nem forasteiros, mas membros da família de Deus. Estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo Jesus como a principal pedra angular. Nele, todo o edifício cresce de forma harmoniosa, tornando-se um templo santo no Senhor. Em Cristo, todos são edificados juntos para se tornarem morada de Deus por meio do Espírito.
Efésios, capítulo 3, versículos 1 a 4. Por causa de tudo o que foi dito anteriormente, Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus em favor dos gentios. Sua prisão não é vista como derrota, mas como parte do plano divino. Ele escreve consciente de que seu sofrimento está ligado à missão que recebeu de Deus. Paulo explica que lhe foi confiada uma administração especial da graça, a responsabilidade de anunciar aquilo que Deus revelou a ele por revelação direta. Esse mistério, antes oculto, agora pode ser compreendido à medida que suas palavras são lidas com atenção e fé. Versículos 5 e 6. Paulo afirma que esse mistério não foi dado a conhecer plenamente em gerações passadas, como agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. O conteúdo desse mistério é grandioso. Os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aquilo que antes separava povos, agora é substituído por uma unidade espiritual profunda. Versículos 7 e 9, Paulo declara que se tornou ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, concedido a ele pelo exercício do poder divino. Mesmo se considerando o menor entre todos os santos, recebeu a missão de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Sua tarefa também era tornar claro a todos o plano que esteve oculto por séculos em Deus, o Criador de todas as coisas, mas que agora se manifesta com clareza. A paz do Senhor. Aqui você encontra leituras completas da Bíblia narradas todos os dias. Se inscreva para acompanhar e fortalecer sua fé pela palavra. E autoridades nas regiões celestiais. Tudo isso acontece conforme o plano eterno que Deus realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja, portanto, não é apenas uma instituição terrena, mas um instrumento cósmico da revelação da sabedoria de Deus. Versículos 12 e 13. Em Cristo temos liberdade e acesso confiante à presença de Deus por meio da fé. Por isso, Paulo encoraja os fiéis a não desanimarem diante de suas tribulações, pois elas existem para a glória deles. O sofrimento do apóstolo é apresentado como parte do avanço do reino e não como motivo de vergonha. Versículos 14 e 15. Paulo então se volta para a oração. Ele se ajoelha diante do Pai, de quem recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Esse gesto revela profunda reverência, humildade e dependência total de Deus, reconhecendo-o como a fonte de toda a vida e identidade. Versículos 16 e 17. Ele ora para que Deus, segundo a riqueza da sua glória, fortaleça os fiéis com poder no íntimo do seu ser, por meio do Espírito. Seu desejo é que Cristo habite no coração deles pela fé e que estejam firmemente enraizados e alicerçados no amor. Versículos 18 e 19. Paulo pede que os fiéis sejam capacitados a compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, um amor que excede todo o conhecimento humano. Ele ora para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus, vivendo uma experiência espiritual profunda e transformadora. Versículos 20 e 21. Por fim, Paulo encerra com uma declaração de louvor. Ele afirma que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 3. Paulo exorta os fiéis a viverem de maneira digna do chamado que receberam. Ele os convida a uma vida marcada por humildade, mansidão e paciência, suportando uns aos outros em amor. A unidade não é algo automático, mas deve ser preservada com esforço consciente, guiado pelo Espírito, por meio do vínculo da paz. Essa postura revela maturidade espiritual e compromisso com a vida em comunidade. Versículos 4 e 6.
Paulo lembra que há um só corpo e um só espírito, assim como uma só esperança para a qual todos foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, age por meio de todos e habita em todos. Essa declaração reforça que a diversidade existente na igreja encontra sua harmonia na unidade que vem de Deus. Versículos 7 e 10. Cada pessoa recebeu graça conforme a medida concedida por Cristo. Paulo cita que ao subir às alturas, Cristo concedeu dons aos homens. Ele explica que aquele que subiu é o mesmo que desceu às regiões mais baixas da terra, a fim de encher todas as coisas. Isso revela que os dons espirituais têm origem no sacrifício e na vitória de Cristo. Versículos 11 e 13. Cristo concedeu diferentes ministérios à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses dons existem para preparar o povo de Deus para o serviço, edificar o corpo de Cristo e conduzir todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O objetivo final é alcançar maturidade espiritual, chegando à estatura da plenitude de Cristo. Versículos 14 e 16. Paulo explica que essa maturidade impede que os fiéis sejam como crianças levadas por qualquer vento de doutrina ou engano humano. Em vez disso, devem falar a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo bem ajustado cresce e se edifica em amor, à medida que cada parte realiza sua função. Versículos 17 e 19. Paulo adverte que os fiéis não devem mais viver como os que não conhecem a Deus, cuja mente está obscurecida e cujos corações estão endurecidos. Essas pessoas se entregaram à insensibilidade moral, praticando toda forma de impureza com avidez, afastando-se da vida que procede de Deus. Versículos 20 e 24. Paulo afirma que os cristãos não aprenderam assim de Cristo. Eles foram ensinados a abandonar o velho modo de viver, corrompido por desejos enganosos, e a se renovar no espírito da mente. Devem revestir-se do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade que procedem da verdade. Versículos 25 e 28. Ele então apresenta orientações práticas: abandonar a mentira e falar a verdade, controlar a ira para que não se transforme em pecado, não dar lugar ao inimigo, deixar o roubo e passar a trabalhar honestamente, para ter com que ajudar os necessitados. A fé verdadeira se manifesta em atitudes concretas. Versículos 29 e 32. Paulo conclui exortando que nenhuma palavra prejudicial saia da boca dos fiéis, mas apenas aquelas que edifiquem e transmitam graça. Ele alerta para não entristecer o Espírito Santo, com o qual foram selados para o dia da redenção. Por fim, chama todos a abandonarem amargura, ira e maldade e a viverem em bondade, compaixão e perdão, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Paulo convida os fiéis a serem imitadores de Deus, como filhos amados. Esse chamado não é superficial, mas profundo. Viver refletindo o caráter do Pai. Ele os exorta a andarem em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício agradável a Deus. O amor cristão é sacrificial, ativo e visível no modo de viver. Versículos 3 e 5. Paulo adverte que entre os fiéis não deve haver imoralidade sexual, impureza ou ganância, nem mesmo em conversa. Palavras indecentes, tolas ou grosseiras não combinam com uma vida transformada. Em lugar disso, deve haver gratidão. Ele lembra que aqueles que persistem nessas práticas não herdarão o reino de Cristo e de Deus, mostrando a seriedade do chamado à santidade. Versículos 6 e 7. Paulo alerta para que ninguém seja enganado por palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Por isso, os fiéis não devem se associar a práticas que contradizem a verdade do Evangelho. A fé
exige discernimento e firmeza. Versículos 8 e 10. Ele recorda que antes os fiéis eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Por isso, devem viver como filhos da luz, produzindo frutos de bondade, justiça e verdade. Essa nova identidade exige uma vida que agrade a Deus em todas as áreas. Versículos 11 e 13. Paulo orienta que não participem das obras infrutíferas das trevas, mas que as exponham. Ele afirma que é vergonhoso até mencionar certas práticas, mas quando a luz as revela, elas são desmascaradas. A luz não apenas ilumina, mas transforma. Versículos 14, ele cita um chamado espiritual. Despertar do sono, levantar-se dentre os mortos, para que Cristo resplandeça. Esse apelo representa um convite à vigilância espiritual e à vida consciente na presença de Deus. Versículos 15 e 17. Paulo exorta os fiéis a viverem com sabedoria, aproveitando bem o tempo, pois os dias são maus. Eles devem buscar compreender a vontade do Senhor, não vivendo de forma descuidada, mas com propósito e discernimento espiritual. Versículos 18 e 20. Ele orienta que não se deixem dominar por excessos que levam à perdição, mas que sejam cheios do Espírito. Essa plenitude se manifesta por meio de cânticos, louvores e ações de graças, mantendo o coração continuamente grato a Deus em todas as circunstâncias. Versículos 21. Paulo ensina que a vida cristã também se expressa em submissão mútua, baseada no temor a Cristo. Essa atitude estabelece harmonia e respeito nos relacionamentos. Versículos 22 e 24. Ele aplica esse princípio ao casamento, orientando que as esposas se submetam a seus maridos como ao Senhor, reconhecendo uma ordem espiritual que promove cuidado e responsabilidade. O marido é apresentado como cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, seu corpo. Versículos 25 e 27. Aos maridos, Paulo dirige uma exortação ainda mais profunda: amar suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse amor é sacrificial, purificador e cuidador, com o objetivo de edificar e proteger. Versículos 28 e 30. Paulo explica que amar a esposa é amar a si mesmo, pois marido e mulher são um só corpo. Assim como ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, o marido deve cuidar da esposa. Essa união reflete o relacionamento entre Cristo e a igreja. Versículos 31 e 32. Ele retoma o princípio do casamento como união profunda, afirmando que esse mistério é grande, pois aponta para a relação entre Cristo e sua igreja. O casamento terreno se torna uma expressão espiritual dessa realidade eterna. Versículos 33. Paulo encerra reforçando que cada marido deve amar sua esposa como a si mesmo e que a esposa deve respeitar seu marido. Assim, o lar se torna um reflexo da ordem, do amor e da graça de Deus. Efésios, capítulo 6, versículos 1 e 3. Paulo dirige-se aos filhos, chamando-os à obediência aos pais no Senhor. Essa orientação está ligada à ordem divina e ao cuidado amoroso dentro da família. Ele lembra que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento acompanhado de promessa, para que tudo vá bem e a vida seja prolongada sobre a terra. A obediência aqui não é apenas um dever, mas um caminho de bênção e proteção. Versículos 4. Aos pais, Paulo adverte que não provoquem seus filhos à ira, mas que os criem com disciplina e instrução que vem do Senhor. O cuidado espiritual dentro do lar deve ser equilibrado, firme e cheio de amor, refletindo o caráter de Deus Pai. Versículos 5 e 8. Paulo se dirige aos servos, orientando-os a obedecerem a seus senhores terrenos com respeito e sinceridade de coração, como quem serve a Cristo. Ele ensina que todo trabalho deve ser feito não apenas para agradar pessoas, mas como serviço ao Senhor, sabendo que Deus recompensará a cada um pelo bem que fizer, independentemente de sua posição. Versículos 9. Aos senhores,
Paulo lembra que eles também têm um Senhor nos céus e que não há favoritismo diante de Deus. Ele os chama a exercer autoridade com justiça, respeito e responsabilidade, conscientes de que todos estão sujeitos ao mesmo juiz. Versículos 10, 13. Paulo então conduz os fiéis ao clímax espiritual da carta. Ele os exorta a se fortalecerem no Senhor e na força do seu poder. Alerta que a luta do cristão não é contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal que atuam nas regiões invisíveis. Por isso, chama todos a se revestirem de toda a armadura de Deus para resistirem no dia mau e permanecerem firmes. Versículos 14 e 17. Paulo descreve detalhadamente a armadura espiritual. Ele fala do cinto da verdade, que sustenta toda a vida cristã, da couraça da justiça, que protege o coração, dos pés calçados com o evangelho da paz, prontos para anunciar boas novas, do escudo da fé, capaz de apagar os ataques do inimigo, do capacete da salvação, que guarda a mente, e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única arma ofensiva nessa batalha. Versículos 18 e 20, ele enfatiza a oração constante, feita no Espírito com vigilância e perseverança. Paulo pede que orem por ele, para que anuncie o Evangelho com ousadia, mesmo estando preso. A oração é apresentada como elemento essencial para a vitória espiritual e para o avanço da missão. Versículos 21 e 22. Paulo informa que enviou Tíquico, fiel ministro no Senhor, para transmitir notícias e encorajar os corações dos fiéis. Esse gesto revela o cuidado pastoral e a importância do apoio mútuo na caminhada cristã. Versículos 23 e 24. Ele encerra a carta desejando paz aos irmãos, juntamente com amor e fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Finaliza com uma bênção àqueles que amam sinceramente a Cristo com amor incorruptível, selando a carta com esperança, graça e fidelidade. A paz do Senhor. Este canal é um projeto bíblico dedicado à leitura fiel e completa da Palavra de Deus, para quem deseja ouvir, aprender e crescer espiritualmente. Se inscreva e caminhe conosco nesta jornada bíblica.